Irmãos, eu estou trazendo uma mensagem para você hoje que Deus tem falado ao meu coração e eu creio que também vai alcançar o teu coração nessa noite, que tem como tema o grande projeto de Deus. Tá? Talvez é algo que você já ouviu, mas eu quero trazer uma perspectiva para você desse grande projeto que Deus tem para nós como parte de uma igreja. Nós somos uma pequena parte de uma igreja, né, que está espalhado ao redor do mundo e que está crescendo. Então, dentro desse grande projeto, nós estamos inseridos no contexto da visão celular, no contexto da visão do MDA, do discipulado, né? Então, aqui nós falamos para líderes e falamos de liderança. Então, há uma semana atrás, nós tivemos o Tadel Summit aqui, que foi uma bênção, que teve uma palavra muito abençoada sobre liderar, sobre assumir o papel de líder. Então, nessa palavra, o que chamou a atenção para mim e que ficou muito martelando na minha mente é que, quando a pastora que estava pregando, que eu não lembro o nome agora, disse que liderar não depende de você nascer com um dom ou não. Você não se descobre isso, se você nasce ou não com o dom de liderar, mas apenas decida liderar. Então, assim como muitos de nós aqui decidimos um dia liderar, quando nós fomos chamados para assumir uma célula, para assumir um propósito, né, de fazer parte desse grande projeto de Deus. Nós também ouvimos no domingo agora com o pastor Manel, que foi um tema muito interessante que eu assim, fiquei também martelando no meu coração, na minha cabeça, que foi sobre os propósitos de Deus nunca se frustrarem, né? Nós e nem o diabo nunca vamos frustrar Deus nos projetos que Ele tem, na obra que Ele tem para fazer. Ele falou sobre a vida de José, que Deus fez com José. Né? A gente foca muito em José enquanto família, né? Enquanto a família de José, Jacó, os irmãos, mas a gente tem que parar para pensar que esse episódio bíblico na vida de José foi só uma continuidade desse grande projeto que Deus tem para a humanidade e do qual nós estamos inseridos, né? Então a gente vai ver Deus fazendo e continuando esse projeto ao longo dos anos. Você vê lá com Abraão, você vê lá começando com Abraão, quando Deus chama Abraão e diz que vai dar uma nação através da vida dele. Ele topa o chamado de Deus, sai sem rumo, sem ter uma direção, apenas indo para onde Deus estava mostrando, e vem culminando com Noé, vem culminando ao longo dos séculos, e a gente vai vendo as coisas acontecendo. E hoje eu quero encorajar você, que é um escolhido de Deus, amém? Amém? Você é um escolhido de Deus, você é alguém que foi chamado pelo Senhor, você não está aqui à toa, independente de como está a sua vida hoje, no que diz respeito às provações que você está passando, você foi chamado pelo Senhor. Você vai ver ao longo da história bíblica que os grandes homens de Deus, nós vimos isso domingo na vida de José, todos que venceram, que alcançaram o propósito de Deus para aquele tempo e para a sua vida, eles passaram por tribulações, passaram por provações, eles não foram pessoas que tiveram vida fácil, e não seríamos nós que teríamos o nosso tempo hoje, quando chegou a nossa vez de dar continuidade a esse grande projeto. Nós também não vamos ter vida fácil, mas nós temos um Deus que, assim como foi com esses homens da Bíblia, com esses patriarcas, com essas pessoas que nós conhecemos, é conosco também nos dias de hoje. E assim como Ele deu livramento, Ele dá sustento e Ele dá provisão para nós. Amém? Então nós fazemos parte desse grande projeto. Eu e você fazemos parte desse grande projeto. E você perguntar, mas pastor Fábio, qual é esse grande projeto? Então, vamos já entender aqui na palavra de Deus, né? Esse grande projeto a gente pode acompanhar e ver lá em João, no capítulo 3, versículo 16, Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse grande projeto que Deus tem é de fazer o nome dele conhecido por todas as nações e por toda a humanidade. E dar salvação a essa humanidade através de Jesus Cristo. Amém? Estão me acompanhando?
O apóstolo Paulo afirma lá em Efésios 3:6, ele diz assim: o plano consiste em que, pelo evangelho de Cristo, em união com ele, os não-judeus têm parte na mesma herança. Têm parte na mesma herança. São membros do mesmo corpo e participam da mesma promessa. Esse é o plano de Deus. Salvar todo aquele que está perdido, não só judeus, mas como todas as outras nações, todos os outros povos. É implantar o reino dele, de Deus, aqui na terra. Esse é o grande projeto. É como uma grande construção. Nós podemos ver esse grande projeto de Deus como uma grande construção que vai sendo colocado tijolo por tijolo. Geração após geração, tijolos estão sendo construídos. Geração após geração, esse grande projeto de Deus está sendo concluído. E ninguém vai interromper. Tentaram se levantar, tentaram destruir, mas Deus sempre levantou uma geração disposta a concluir esse grande projeto, até chegar em nós hoje. Nós vamos dar continuidade, irmãos. Esse grande projeto ele vai continuar, ele começou com os patriarcas, veio até nós e vai até as gerações futuras. Isso se o Senhor não voltar. Já estão dizendo aí que o que está acontecendo agora já é um prenúncio, já é o princípio do fim da volta de Jesus. E eu acredito muito, irmãos, que nós estamos já com um pezinho na porta do Apocalipse. Mas se Jesus não voltar, nós vamos fazer a nossa parte nesse tempo, amém? Então eu quero dizer para você, querido, que nessa noite, talvez eu não sei como é que você tem liderado, como é que você tem visto o trabalho que você está fazendo na tua célula, com a tua célula, com os teus discípulos, com o reino de Deus, com aquilo que foi colocado em suas mãos. É um grande privilégio nós termos algo para fazer pelo reino. É um grande privilégio liderar, é um grande privilégio cuidar de pessoas. Esse é um chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Cuidar de pessoas, ganhar e cuidar bem delas. Esse é o privilégio que nós temos. Essa é a nossa contribuição e nós devemos nos orgulhar disso. Nós devemos nos orgulhar do que Deus tem colocado em nossas mãos, apesar de nós. Porque nós somos falhos. Nós somos cheios de defeitos, mas mesmo assim o Senhor olha para mim, olha para você e pega, eu vou confiar isso aqui a você, eu vou confiar a vida de pessoas, eu vou confiar a continuidade do meu grande projeto nas suas mãos, porque você faz parte dessa geração que vai continuar erguendo tijolo por tijolo desse grande projeto que o Senhor tem para a humanidade. Amém? Glória a Deus. E nós temos esse privilégio, eu e você somos privilegiados. Olha para o seu irmão e diz assim, fala privilegiado. Você é privilegiado por fazer parte desse grande projeto. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos queridos, há um chamado comum a cada um de nós, para cada um de nós. Há um chamado comum de Deus. E qual é esse chamado? Que todos nós temos, independente se você é líder ou apenas membro de uma célula desta igreja. E qual é esse chamado? Esse chamado está lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 ao 20, que é o de ir pregar o evangelho a toda criatura. E Marcos 16 fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Esse chamado é comum, independente se você hoje é líder da igreja ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu quero mostrar para você que você não precisa ser líder para fazer parte desse grande projeto. Mas se você assumir uma posição de liderança, você está sendo mais privilegiado ainda. Amém? Essa é a hora que eu achei que vocês iam pular da cadeira e dizer amém. Poxa, se empolguem comigo aí, irmãos. Amém, queridos? Então, esse chamado de ser membro, de ser líder, ele não é comum para todos, mas aqueles que assumem esse chamado têm um grande privilégio. Porém, quem não é líder, quando eu falo de líder, irmão, estou falando de liderar uma célula, de liderar algo dentro da igreja. Mas quando eu falo de membro, isso não te isenta desse chamado que é comum em Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20, de pregar o evangelho para toda criatura. Você não vai ver Jesus dizendo lá
Ide, você que é líder, escolhido para liderar tal coisa na igreja, e pregue o evangelho a toda criatura. Mas ele fala para todos aqueles que são salvos. E quem é salvo aqui em Jesus? Amém? Nós somos salvos em Cristo Jesus. E o objetivo desse grande projeto é que nós, a partir do momento que entendemos o processo da salvação e desse grande projeto, é levar até outras pessoas que não conhecem. Esse é o nosso papel. Isso é um privilégio para mim e para você. É pregar esse evangelho, pregar esse amor e ajudar a construir esse grande projeto de Deus. Nós sabemos, queridos, que o maior trabalho da igreja, de um líder, de uma pessoa, de um membro da igreja hoje, não é somente ganhar alguém para Jesus. Ganhar alguém para Jesus é muito fácil. Até pelo Instagram a gente ganha pessoas para Jesus. Você sabia que tem pessoas que vêm para a igreja, que aceita Jesus aqui, que reconcilia, porque viu no Instagram as postagens, gostou, veio e aceitou Jesus? Você sabia disso? Tem pessoas que vêm para a igreja assim. Então, de uma certa forma, não é tão difícil nós trazermos alguém. Não é tão difícil a gente convidar alguém. Não é tão difícil a gente continuar esse trabalho dessa forma. Trazer alguém para a igreja para que ela possa conhecer, para que ela possa aprender, ouvir, ser tocada pelo Espírito Santo. E eu acredito que o nosso maior trabalho se chama consolidação. Se chama fazer com que essa pessoa permaneça firme no Senhor. Aí é que entra o maior trabalho. E aí é que entra o nosso trabalho enquanto líder, enquanto alguém chamado por Jesus, que é realmente cuidar de alguém. Ganhar pessoas não vai ser tão difícil assim. Mas cuidar, aí requer trabalho. Né? Aí requer trabalho. E o nosso maior trabalho, eu creio que é esse, né? Se tem alguém que está ganhando muita gente, cuidando bem, gerando líder, você está de parabéns e nos ensine, porque se está sendo tão fácil para você assim, nos ensine, porque a gente quer que seja fácil para nós também. Mas o nosso maior trabalho é cuidar de pessoas. É ajudar pessoas a entenderem quem elas são em Cristo Jesus. E para isso a igreja ela tem várias formas de fazer. Nós temos o nosso café com pastor, nós temos a nossa estação DNA, nós temos os nossos cursos que a gente tem tido aí de 2 em 2 meses para ajudar essas pessoas a consolidar. Nós temos o discipulado. Há um certo tempo atrás, graças a Deus, isso aqui não acontece mais aqui, ninguém tem mais esse pensamento, mas há algum tempo atrás as pessoas estavam falando que o discipulado tinha acabado na igreja. Não acabou. O nosso trabalho de discipulado não acabou, nunca ninguém falou aqui que tinha acabado, que agora nós não iríamos mais discipular, até porque isso é um princípio bíblico, é um mandamento do Senhor para nós. E quem somos nós para dizer que acabou algo dentro da palavra de Deus ou não? Então o discipulado continua firme e forte. Se alguém vem com essa história para você, rebata, porque não acabou o discipulado. Não acabou. O entendimento que nós temos hoje é que o discipulado é para aquela pessoa que realmente vai desejar. Eu quero ser acompanhado. Eu quero viver aquilo que você viveu como discípulo de alguém que foi ensinado, que foi treinado, que cresceu e hoje está aqui. Eu quero que você também me ensine. É esse o entendimento que nós temos, de acompanhar alguém. E isso acontece lá dentro do contexto da célula. Amém, irmãos? E para exemplificar essa questão da consolidação, nós temos um casal de irmãos aqui na igreja, eles não estão aqui hoje, que é o Clelson e a irmã Júlia. Eles vieram de Portel, cidade de Portel. E eles se alojaram em um lugar, né? Começaram a trabalhar, e ela conheceu alguém lá do local onde ela mora, que tipo não é condomínio, é uma vila, né? Tem vários residencial de vários apartamentos. E ela falou para aquela pessoa que ela queria uma célula para congregar, para ir, porque eles já eram de outra igreja e trabalhavam também com célula. Chegou aqui, falou para essa pessoa, e essa pessoa não fez caso. Essa pessoa não é da nossa igreja, tá, irmãos? Porque se fosse, nós iríamos dar um puxão de orelha. E essa pessoa não fez caso.
Simplesmente, não vamos ver, e deixou, e foi passando os dias. E a irmã Júlia viu no Instagram as postagens da igreja, se interessou e entrou em contato pelo Instagram. Irmãos, é isso aqui que tem que acontecer frequentemente, isso aqui tem que ser rotina na nossa vida, isso aqui tem que, como o pastor Celido fala, tem que estar no nosso sangue. E aí nós temos um trabalho muito legal, o Highlander que fica olhando lá, pegou, falou que queria ir numa célula, que queria vir no culto, conhecer a igreja. Irmãos, na mesma hora que caiu a mensagem lá no Instagram, o Highlander passou para o pastor Manel, e o pastor Manel foi lá fazer uma visita para o casal. E esse casal é do nosso distrito, né? Lá da célula do Kennedy Coafai. Inclusive é o irmão que está tocando guitarra novo, que vocês já viram aqui, é aquele irmão. E o pastor Manuel foi lá, fez a visita logo em seguida. Não dá tempo para o diabo fazer alguma coisa e levar para outro lugar. E nós estávamos conversando com eles esses dias e eles falaram que isso impactaram tanto. Aí você vê a diferença de alguém que está ajudando a construir esse grande projeto de Deus. Nós não podemos perder tempo, irmãos. O casal ficou tão impactado, nós vamos ficar aqui. A outra pessoa que era uma líder de célula ficou lá enrolando, não sei o quê. E a pessoa querendo congregar, irmãos, a gente tem que prestar atenção. O pastor Celildo diz assim, tem um termo que ele diz assim, às vezes nós precisamos pescar dentro do nosso aquário. Quando ele diz pescar dentro do nosso aquário, não está dizendo que você tem que ir lá na célula do outro irmão, pegar o peixinho do outro irmão para você, não. Às vezes vem no culto pessoas que não são membros da igreja. Vieram, como eu falei agora no início, vieram pelo Instagram, vieram conhecer. E não sei se você percebeu que o pastor Celildo, alguns pastores aqui ficam já assim olhando. Ó. Quando a gente detecta que é alguém que não é membro da igreja, a gente já encosta. Só que isso tem que correr na veia e tem que bater e pulsar forte no coração desta igreja, desses líderes. Você está entendendo, irmãos? É esse o nosso sonho, é o sonho de Deus para a sua vida. Muitas vezes a nossa célula vai crescer, a gente não está ganhando, mas Deus está trazendo para a gente. Já teve testemunho de gente passando aqui na frente da igreja e sentiu de Deus e entrou e veio aqui e entregou a vida para Jesus. Mas nós, como líderes, como parte, construtores desse grande projeto de Deus, nós precisamos estar atentos para isso. Isso tem que pulsar no nosso coração de uma forma forte e poderosa. A gente não pode deixar passar, irmãos. Os tempos estão se abreviando e a gente precisa continuar o trabalho, independente da situação que a gente esteja passando ou não. João 15,5 diz assim, o Senhor diz, né? O Senhor Jesus fala, no João, no capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Isso aqui que eu acho muito poderoso, porque sem mim nada podeis fazer. Nós só vamos entender essa dimensão desse grande projeto e o quanto nós estamos inseridos nele quando a gente realmente estiver amalgamado, estiver ali, sabe, tirando tempo com Deus, gastando nosso tempo com o Senhor, vivendo dele. Tem uma expressão que eu ouvi a pastora Camila Barros falando na conferência que teve agora lá no Pai São Paulo, que ela diz assim, muitos de nós falamos muito de Deus e falamos pouco com Ele. Falamos muito da palavra, isso não é errado, isso tem que acontecer, mas falamos pouco dele. Então a gente só vai entender isso, só vai correr no nosso sangue, pulsar no nosso coração forte, quando a gente estiver falando muito com Ele. Que a gente vai entender a dimensão desse grande projeto. Que a gente vai olhar não só para o nosso âmbito aqui, para aquilo que a gente está vivendo aqui, mas a gente vai olhar de uma forma geral, global e mundial. Amém, irmãos? Você vai olhar para a sua célula de forma diferente. Você vai olhar para a sua célula não como simplesmente uma reunião que a igreja tem que ter toda semana, porque se não tiver o líder vai lá no seu pé ficar perguntando por que não aconteceu. Porque isso vai pulsar tão forte, já pulsa, já está pulsando nos nossos corações, que nós vamos fazer e com o pensamento de que eu estou colocando mais um tijolinho na obra do Senhor. Eu estou ajudando aqui a crescer o reino de Deus. Amém? Porém,
dentro de todo esse processo, existem algumas coisas que nos distraem e que nos enfraquecem e que nos faz perder, às vezes, o foco desse grande projeto que o Senhor está construindo. Né? Cansaço do trabalho, do dia a dia, o desânimo de coisas que não estão acontecendo, frustrações, pessoas que vão contra nós, que falam contra nós. Isso aqui, irmão, vai ter, não adianta. Você pode mudar para Marte, se tiver ET lá. Eu acho que até os ET vão falar um do outro lá. Não tem jeito. Eu vou mudar daí de igreja, eu não vou ser mais líder porque tem alguém na minha célula que fala demais de mim. Perdoa, irmão. O perdão não diz respeito a quem está sendo perdoado. Diz respeito a quem está perdoando. Se você não fez nada e você está perdoando, você está sendo um verdadeiro servo de Jesus. Né? Dívidas. Pessoas endividadas, pessoas que estão com a sua vida financeira instável. Né? Isso é uma distração. Redes sociais. Nós gastamos muito tempo em redes sociais e acabamos perdendo o foco daquilo que é princípio, projeto de Deus. Né? Talvez você esteja passando por um problema de saúde na sua vida, na sua família, alguém, e você está passando por lutas que você não está conseguindo vencer. Você é um líder e você talvez olhe assim e diga: é mais fácil para mim entregar uma célula, entregar um trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos. Irmãos, a brasa fora do braseiro, ela apaga. Se você tem uma responsabilidade dentro do reino de Deus e você entrega essa responsabilidade, você está correndo um risco muito grande. Nós estamos correndo um risco muito grande de apagar. Você está me entendendo, irmãos? E aí eu volto para dentro dos homens, para dentro da Bíblia, e ver esses homens que enfrentaram tantas coisas. A gente vê a história de Neemias, quando ele decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, da cidade santa. Ele recebeu uma grande bênção que o rei aprovou para que ele fosse. Eles estavam em cativeiros, o rei aprovou. Só que quando chega lá, se levanta um encapetado e começa a trabalhar contra aquela construção daquele muro. O que ele faz? Ah, não, vou largar isso aqui, não vou mais fazer, porque aquele bem ali está falando mal de mim. Quero mais não. Está aqui, pastor. Não quero mais não. Não, irmão, ele pegou a espada e diz assim: vem, estou construindo aqui, mas se tu vir falar besteira... É assim que a gente tem que falar para o diabo e para os problemas da nossa vida, irmão. Que dizer de José? Deus deu um sonho para José. Talvez Deus deu um sonho para você. Eu vou pegar um pouco da palavra do pastor Manel de domingo. Talvez você sonhou em ser o líder na igreja, em crescer, multiplicar células, mas hoje a tua célula não está indo tão bem como você queria. E você está com um grande desejo no coração de chamar o teu líder de setor, distrito, área e dizer: está aqui minha célula. A pessoa, se o José fosse um líder de célula, aí a célula dele, que era da família, pegou ele e jogou dentro do poço. Foi lá para o pai dele e disse: morreu teu filho. Mas tinha um grande propósito de Deus e ninguém pode frustrar. Sabe, queridos? Que falar de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, os homens que foram lançados na fornalha, Daniel na cova de leões. Irmãos, presta atenção numa coisa, talvez o problema que você esteja passando é para que daqui a algum tempo Deus seja glorificado nele. Assim como foi com os homens que foram lançados na fornalha. Passaram por problemas, podiam dizer: a gente vai morrer aqui mesmo. Bora se prostrar aqui logo, porque, sabe? Não arredaram o pé. É problema que está vindo, eu vou enfrentar o problema de frente. Olha o que a Bíblia diz aqui, queridos, em Efésios 6,10. Olha como é que a gente enfrenta os problemas e essas lutas que nós temos diariamente. Olha só. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecei firmes e inabaláveis. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, de uma certeza eu tenho, ninguém falou para você que seria fácil. Se você aceitou Jesus bem aqui na frente, quando te levaram para aquela sala, ninguém entrou lá e disse, olha, irmão, a partir de agora você vai ter vida fácil, vida mansa, pode deitar na sua cama que não vai ter problema, sabe? Sua conta bancária de repente vai encher de dinheiro, ô glória, em nome de Jesus. Você agora vai ter tudo que você quer. Foi assim, irmãos? Não. Ninguém disse que seria fácil. Então, os problemas que você está passando é só uma distração para te fazer perder o foco. Assim como foi para os homens da... Imagina os apóstolos, irmãos. Os apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, eles não estavam, em tese, humanamente falando, preparados para continuar a obra que Jesus deixou. Eles não estavam. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro tinha acabado de dizer, eu não conheço esse homem, não. Aí, já pensou se Jesus faz biquinho? Poxa, o cara que andava do meu lado comigo, comia do meu pão. Agora ele está me negando. Pedro passou um bom bocado, irmão, por causa disso. Mas Jesus confiou a ele a sua obra. Você está entendendo? Os apóstolos foram presos, chicoteados. Sabe o que eles faziam? Eles saíam de lá, ó. Nós apanhamos por causa de Jesus. Aleluia. Hoje, irmão, se alguém falar contra nós alguma coisa, não essa igreja aqui, os outros, vão sair chorando, fazendo biquinho, com mimimi. Você está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Você faz parte desse grande projeto, nós não podemos nos atentar às distrações. Essas lutas que você está passando vai passar. Não é para que você morra, não é para que você fique nela. É só uma distração. Ponha isso na tua mente, no teu coração. É só uma distração, porque há um grande projeto de Deus, do qual você faz parte. Há um grande projeto de Deus, do qual nós estamos inseridos. E aqui para essa igreja, esse grande projeto é encher esse prédio aqui de crentes salvos, não só convertidos, mas de crentes salvos e entendidos de quem são em Cristo Jesus, que também vão se unir e se juntar a esse grande projeto comigo e com você. Amém? Eu quero ler mais um texto com vocês aqui antes da gente encerrar. É Romanos 8, 31 e 32, diz assim. É um texto bem conhecido. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso que a gente precisa entender. Mas, infelizmente, muitos de nós ficamos pelo meio do caminho, em meio às distrações e aos problemas. Mas se nós entendermos isso aqui, que nós fazemos parte de um grande projeto e que os problemas são apenas distrações para que esse projeto não se cumpra, e entendermos que Deus é por nós, irmão, não tem quem nos segure. A Paixão de Macapá vai explodir de líderes compromissados, de líderes que entendem o projeto e o propósito de Deus e não vão parar em meio aos problemas. E não vão parar em meio às dificuldades. Então, queridos, como nós vimos agora há pouco, a palavra de Deus ela está repleta de projetos, de pessoas que continuaram o projeto de Deus, que passaram por lutas, que passaram por provações, né? Que passaram por pequenas distrações. Né? O que dizer da morte dos bebês lá no Egito, lá no tempo de Jesus com Herodes. Tudo isso era distração para parar o projeto de Deus, mas ninguém parou. O diabo não consegue, o diabo não vai parar você. Amém? O diabo não pode te parar. A única pessoa capaz de parar é você mesmo. Somos nós mesmos. E o Senhor conta comigo e com você para levar o Evangelho, para fazer esse grande projeto se expandir aqui na nossa cidade, no nosso estado, nos municípios de Macapá.
nas ruas e becos dessa cidade e, quem sabe, pelo Brasil e pelo mundo também. Amém? Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa ter convicção nisso. Nós precisamos ter convicção nisso. Amém, queridos? Romanos 8,18, para a gente encerrar. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. O que nós estamos passando hoje não vai se comparar e não se compara à glória que está sendo revelada para nós, através de Cristo Jesus. Então prossiga firme, não pare. Não pare, não desista em meus problemas. Não desista em minhas lutas, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida, através desta igreja, em nome de Jesus. Amém?